pessoal, bem-vindo a mais uma aula, tá? A nossa aula de hoje, a gente vai tratar sobre a preservação do meio ambiente. É um ponto que estamos vivendo no dia de hoje, diante de várias queimadas que estão acontecendo aí, devido ao efeito estufa mesmo, tá? No centro aí do Brasil, como também está acontecendo a destruição mesmo do planeta em vários pontos. Então, essa aula de hoje, a gente vai ver algumas dicas, tá certo? Tem um vídeo aqui que eu separei para vocês. Interessante que esse vídeo, ele retrata de acontecimentos do ano 2015, já faz um certo tempo, tá? Porém, esse vídeo é bem interessante. São 10 dicas simples que podemos aplicar no nosso dia a dia e que ainda hoje valem. Hoje, por exemplo, referente ao efeito estufa mesmo, que está deixando a nossa atmosfera, né, está aquecendo muito e constantemente acontecendo incêndios, é de extrema importância que possamos tomar cuidados, certo? Mesmo diante da situação de pandemia, por exemplo, devemos também procurar economizar o máximo de recursos para agredir menos o meio ambiente, tá joia? Vamos ao vídeo, onde ele vai apresentar vários pontos importantes para a nossa educação ambiental. 2015 está começando e chegou a hora de a gente começar a pensar melhor em algumas coisas. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo, para dar uma dica de um projeto muito bacana de ano novo, que é poluir menos o nosso planeta, emitindo menos gases que geram efeito estufa. Se você não sabe o que é efeito estufa, olha só esse desenho. Imagina que você esteja dentro de um carro com os vidros fechados e um sol forte. A luz do sol vai entrar no carro, esquentar, e porque os vidros estão fechados, o carro vai ficar muito quente. A mesma coisa acontece no nosso planeta, só que em vez de ter um vidro, a gente tem uma camada de gases. E esses gases também ajudam a prender aqui dentro o calor que vem do sol. Isso é o efeito estufa. Ele é muito importante para manter a temperatura aqui na Terra. Se não fosse o efeito estufa, o planeta seria muito mais gelado. O problema é que várias coisas que a gente faz, como andar de carro, desmatar ou queimar florestas, emitem muitos gases que aumentam o efeito estufa. E aí a Terra começa a esquentar demais, fazendo com que chova demais em alguns lugares, esquente demais em outros, o nível do mar pode subir, pode faltar água e um monte de plantas e animais podem desaparecer. E é claro, vai ficar muito mais difícil para a gente viver num planeta assim. Mas calma, a gente pode fazer alguma coisa para gerar menos gases que aumentam o efeito estufa. A gente separou aqui no Manual do Mundo 10 dicas que você pode fazer. E a boa notícia é que emitir menos gases estufa também significa economizar dinheiro. Olha só. Dica 1. Compartilhe o transporte, dê carona, divida táxis e combina com os amigos de ir a pé, de bicicleta ou de ônibus para lugares que vocês sempre vão. Assim você economiza combustível e ainda coloca a conversa em dia. Dica 2. Respeite os outros no trânsito. Para que as pessoas possam andar a pé e de bicicleta seguras, é preciso que as outras pessoas que andam de carro ou de moto não saiam por aí atropelando todo mundo. Dica 3. Quando for trocar um equipamento, seja inteligente e faça a conta. Ainda que os mais econômicos custem mais caro, ao longo do tempo a economia vale a pena. A mesma coisa vale para as lâmpadas. As lâmpadas de LED e fluorescente são muito mais econômicas que as incandescentes. Dica 4. Use combustíveis de origem renovável. O etanol, que é produzido no Brasil, emite muito menos gases estufa que a gasolina. Além disso, parte do carbono emitido pela produção e consumo de etanol é consumida pela própria plantação de cana. Dica 5. Não jogue lixo pela janela do carro. Bitucas e cigarro acesas jogadas no chão podem gerar incêndios que, além de perigosos, emitem muito carbono. Dica 6. Se você não consegue evitar o uso do carro, cuide bem dele. Se o motor estiver bem regulado e os pneus bem calibrados, você pode reduzir muito a emissão de poluentes. Dica 7. Gere menos lixo, separando o que é reciclável e doando ou vendendo objetos úteis que você não vai usar mais.
Outra dica para gerar menos lixo é usar menos embalagens e trocar sacolas plásticas por sacolas retornáveis, por exemplo. Com menos lixo e com a reciclagem, a gente vai ter menos gases de efeito estufa nos aterros e também menos gasto com matéria-prima nas indústrias, gerando menos poluição. Dica 8. Use o computador a seu favor. Em vez de sair de casa e usar carro, táxi e avião para fazer uma reunião, você pode fazer isso por tele ou videoconferência e vai economizar muito. Dica 9. Outra coisa que você pode fazer na frente do computador é gastar menos energia. Deixe a proteção de tela desligar o monitor depois de alguns minutos e use a função hibernar do computador, quando ele desliga e guarda tudo o que você estava fazendo no disco rígido. Dica 10. Coma de forma inteligente e procure conhecer a origem da sua alimentação. Se você consome produtos que foram feitos perto da sua casa, eles usaram menos transporte, menos combustível e geraram menos carbono. Além disso, é importante lembrar que muita energia é gasta para produzir alimentos. Então, desperdiçar menos é ser mais eficiente em tudo que a gente faz. Se você quiser saber o quanto você emite de gases de efeito estufa, você pode usar uma calculadora, como essa aqui, que é de um programa do Banco Santander, que se chama Reduza e Compense. Nela, você coloca algumas informações sobre os seus hábitos e ela calcula o quanto você emite de gases de efeito estufa e dá dicas de como reduzir essas emissões. E você ainda tem a opção de compensar as emissões que não conseguiu reduzir comprando créditos de carbono. Você pode fazer isso pela internet, apoiando projetos sustentáveis que conseguiram reduzir as emissões. Por exemplo, uma fábrica de tijolos pode ter um forno que usa madeira do cerrado. Com o seu apoio, ela pode trocar esse forno por um sistema que usa serragem e palha de cana, diminuindo a destruição da floresta e colaborando para não aumentar o efeito estufa. Depois de uma verificação de que realmente ocorreu a redução, a empresa está autorizada a emitir os créditos de carbono. Cada tonelada que deixou de ser emitida gera um crédito de carbono, que pode ser então comprado por pessoas que querem compensar as suas próprias emissões. E além de tudo isso, você sabia que os seus posts nas redes sociais também emitem gases? Para te ajudar a compensar, o Santander criou a hashtag #EuCompenso e até o final de 2015 vai compensar até 100 bilhões de menções públicas, o que acontecer primeiro. Quanto mais você compartilhar essa ideia, mais hashtags vão ser compensadas. Mais vídeos que te ajudam a entender e a proteger o nosso planeta, você encontra no Manual do Mundo. Se você gostou das nossas dicas e dos desenhos, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo e de se inscrever no nosso canal. Esse vídeo teve o apoio do programa Santander Reduza e Compense, que tem projetos muito bacanas para combater as mudanças climáticas. Bom, pessoal, outra coisa interessante, por exemplo, estamos vivendo um período de pandemia que muitos hábitos estão acontecendo e que eu novamente fiz uma pesquisa, busquei um vídeo um pouco antigo também, que relata a importância que devemos ter referente à água e novamente o efeito estufa. O efeito estufa, que há um tempo atrás só se falava, mas assim no sentido que ele poderia esquentar, aquecimento global. Hoje já podemos ver exemplos de incêndios que estão incontroláveis, tá? No nosso país e também até mesmo na Europa. Aconteceu no Brasil também, região central, que é mais quente. E são consequências que já estão acontecendo devido ao mau uso do nosso planeta. Então, eu vou mostrar agora um vídeo, que esse vídeo vai apresentar cuidados que deveríamos ter tomados para evitar a destruição mesmo do nosso planeta, tá? Então, vamos lá a esse vídeo, beleza? Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na televisão, na escola. Mas o que elas significam na verdade? Será que você temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos?
A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como o vapor d'água e o gás carbônico seguram os raios solares perto da Terra, fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta. Mas quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e aí fica mais difícil o calor ir para o espaço. Esse calor que não consegue ir embora faz a temperatura média da Terra aumentar, causando as mudanças climáticas. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas indústrias e pelas queimadas. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI, em relação às temperaturas médias no período pré-revolução industrial na segunda metade do século XIX. Esse aumento, que poderá variar conforme a região do país, vai provocar alterações no nível dos rios, na frequência e intensidade das chuvas e nos períodos de seca. Isso vai interferir na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na diversidade de espécies animais e vegetais, enfim, vai interferir muito na nossa vida. Nossa, será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, a gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, usar mais transporte público para poluir menos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura, o comércio também tem que fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de maneira responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energia renováveis e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maré motriz e a biodigestora. Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda assim é preciso diminuir o consumo. Tanto as máquinas das indústrias quanto os nossos eletrodomésticos precisam ser fabricados com novas tecnologias que permitam um baixo consumo de energia e menor emissão possível de gases de efeito estufa. O uso da água também deve ser responsável. Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra, e por isso é preciso economizar. O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global e os efeitos já são visíveis. As temperaturas médias anuais estão em constante elevação e a frequência e intensidade de fenômenos como chuvas e secas tem aumentado, provocando desastres naturais. Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas, pois têm menos qualidade de vida e menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças. Por isso, é fundamental reduzir a pobreza. Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo que deveriam ser atingidas até 2015. Veja quais são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida. Ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Para calcular a pegada ecológica, foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo, as tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta. Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e meio para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza, que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Veja quantos planetas precisaríamos ter
para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes. O futuro que queremos. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares, por exemplo, e reduza o uso de produtos descartáveis. Lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais incandescentes. Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A, por serem mais eficientes no consumo de energia. As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia. Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário. Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo e uma usina de reciclagem. Os banhos devem durar 10 minutos no máximo, assim você economiza água e energia. Seja um consumidor responsável. Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Veja se elas reutilizam a água, se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia e em produtos biodegradáveis. Cobre dos políticos e das empresas da sua cidade, do seu estado e do seu país tudo o que for necessário para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos solos, para que a gente consiga alcançar a grande meta do desenvolvimento sustentável. Utilize transportes públicos ou organize sistemas de carona. Para curtas distâncias, utilize a bicicleta ou vá caminhando. É melhor para a sua saúde e para o meio ambiente. Para saber mais sobre o futuro que queremos, acesse redeclima.ccst.imp.br. Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, perceba a diferença. O único ponto aí que não foi previsto, nos vídeos que relatamos, foi esse período que estamos vivendo aí da pandemia e que também devido a vários fatores, como por exemplo a má alimentação, alguns cuidados que deveríamos ter tomado com as mãos, lavar bem as mãos, a questão de higiene, e que também procurar viver em ambientes mais limpos, tá bom? Então, é isso aí, turma. Até a nossa próxima aula. Valeu, tchau!